Mas nós recebemos de Deus o amor, a virtude e conhecemos, sabemos que a crucificação do Senhor, ainda que para eles foi uma vingança, para nós foi a nossa salvação. Então as coisas que o mundo, que os olhos não viu, os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração das pessoas, são as que Deus preparou para os que o amam. Queremos crer que todos que estão ouvindo agora, nós aqui, por este mundo afora, queremos crer que Deus lhe dá a condição de meditar, ouvir e receber estas coisas, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. E aqui é que é importante, irmãos, o Espírito de Deus trouxe de Deus e nos revelou as coisas para a nossa salvação. Por isso, quando nós vamos congregar, é bom que todos nós vamos à casa do Senhor, primeiro para adorar a Deus, e segundo para ouvir o que Ele quer de nós para melhorarmos o nosso caminho. A maioria de nós vai à casa do Senhor, esperando resolução de problemas visíveis, uma dor, um problema, um negócio. Quero saber se eu posso ir, se eu não vou. Quero saber se eu compro, se eu não compro. Quero saber se eu caso, se eu não caso. Se é esta, se é aquela, se é aquele outro. É claro que nós precisamos saber. Mas isso tudo fica em segundo plano. O primeiro plano, a maior necessidade, eu quero saber que Deus me revele pelo seu Espírito o que eu preciso fazer para lhe agradar mais. Será que alguém veio aqui hoje, irmãos? Será que alguém veio à casa do Senhor hoje? Senhor, eu vou congregar, mas eu quero saber melhor a tua vontade. Como é que eu faço para estar melhor contigo e pior com aquilo que é do mundo? Porque eu percebo que eu fico muito melhor com as coisas desta vida do que das coisas espirituais. Mas eu queria melhorar espiritualmente. Será que tem alguém com esta intenção hoje? Cada um analise. Se tens no coração esta intenção de melhorar o teu viver com Deus, então estes pensamentos vêm de Deus e estes mistérios Deus vai abrir para ti. Vai te mostrar como melhorar os teus caminhos diante de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E qual é o homem que sabe as coisas do homem? Cada um sabe de si, nem de nós mesmos nós sabemos direito, não é? Porque se eu quiser lembrar o que aconteceu comigo ontem, eu já não consigo. Porque eu vou armazenando aqui na cabeça as coisas, vai ficando as coisas de ontem para mais ontem, e depois não lembro mais. Chega alguém e fala, escuta, você lembra aquela hora que você estava andando e viu isso? Ontem? Quando? Foi ontem. Mas eu não lembro. Mas foi ontem, eu estava junto. Olha, eu não estou conseguindo lembrar. Nem o que passou nós lembramos. Mas olha o que acontece com aqueles que querem ser santificados. O Espírito de Deus, ele penetra até as suas profundezas, ou seja, no cérebro de Deus, no pensamento de Deus. E de lá, ele manifesta para nós as coisas que estão ocultas em Deus por Jesus Cristo. Os irmãos acham que é pouco isso aí? Deus traz para nós aquilo que está guardado com Ele e manifesta a nós. Estas coisas são sublimes, irmãos. Coisa que o nosso adversário perdeu quando ele estava em glória com Deus. Perdeu. E hoje nos é revelado. Por isso que ele nos tenta. Ele não pode admitir, nosso inimigo, que um homem, uma mulher, uma pessoa humana, sujeita ao pecado que ele mesmo trouxe, agora, pela fé, ora, e Deus lhe revela coisas dos céus que o homem não pode entender. O adversário não pode aceitar isso. É por isso que ele nos tenta de dia e de noite. Mas por conta disto, o Senhor nos reserva o poder dEle que está em cada um de nós. E o poder de Deus em nós nos guarda de toda tentação,
porque Deus revela para nós o que é dele e o adversário não consegue suportar isto. Então ele tenta o moço, tenta a moça, tenta o casado, tenta os casais principalmente, para se desentenderem, para contenderem, para se ofenderem, maltratarem. Ele entra ali, força um, força outro, porque ele não pode aceitar que um casal de crente fraco, humilde, que o mundo não dá nenhum valor, de repente seja revestido de tanto poder assim. Ele quer destruir o poder, mas o Espírito de Deus que habita em nós destruirá toda a fortaleza do maligno.